Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e nós estamos aqui no Minifront, tudo jóia? Como é que é? A arroba saiu tranquilamente de São Paulo, lá dos R$ 200, foi dar uma passeadinha, acabou beliscando o 225 e aí pontualmente o 230, dando um passeinho, ninguém incomodou e foi indo. Mas agora trucaram, o mercado trucou esse movimento da arroba. E a pergunta é: e aí, o boi cai ou não cai? Muito bem. Quando a gente é de fato uma pergunta difícil de responder. E para as questões mais difíceis de responder, a gente sempre vai atrás do que é mais simples, né? As respostas elas são simples no fim das contas. Vamos lá. Preço é oferta versus demanda. Bom, do lado da oferta, o que eu conversei com muita gente do setor, inclusive é o que eu vejo, acho que julho existe uma unanimidade com quem eu conversei. As pessoas acham que julho vai ser um mês pior de oferta do que foram os anteriores, que foram maio e junho, o que faz sentido, porque a gente tem provavelmente menos animais a pasto e o confinamento ainda não está com os primeiros lotes em ponto de entrega. Tem alguma descascada aí com 80 dias de coxo, mas você tem que, num nível de reposição que nós temos, não faz sentido você tirar boi leve de confinamento. Ainda mais para quem teve a coragem de mandar esses bois lá em abril para o coxo, tá certo? Então, enfim, se mudar, né, de oferta, alguma coisa na oferta, é até para piorar o cenário de restrição que nós vivemos. Do lado da demanda interna, já que a oferta não muda, eu acredito que também nós não devemos ter grandes mudanças. É óbvio que a gente segue debaixo do manto tenebroso da pandemia econômica, é fato, o mercado interno não está bacana, ele segue sustentado e depois eu volto a falar nisso e existe um detalhe importantíssimo, um detalhezinho que faz toda a diferença, né, no mercado interno, mas se alguma coisa mudar no mercado interno, se bobear vai ser para melhorar, porque o percentual de economia que está aberto está aumentando, alguns locais voltando com restrição, aqui e acolá, mas grande maioria dos locais abrindo a economia agora, né, ainda numa fase temerária, mas é o que está acontecendo, né, vamos ver onde é que vai dar isso, mas enfim, se for para mudar no mercado interno, a mudança é até positiva. Muito bem, então se não muda grandes coisas no mercado, na oferta, se mudar é até no sentido de melhorar o preço de boi, né? Ou seja, no sentido de restringir mais. Se não muda nada no mercado interno, que segue sob efeito de pandemia, porém também sob efeito da ajuda governamental, com mais um percentual maior de setores abrindo, como é que vai ser com a demanda externa? Talvez a resposta venha dela. Para você matar sua curiosidade, eu vou fazer isso daqui a pouquinho no oferecimento de MSD, Vemax, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago. Ora, moçada, restou a demanda externa. A semana começou e está terminando sob alvo, né, de notícias com relação à Covid em plantas. É fato que os dias atuais, como me revelou uma fonte da indústria, aliás, mais do que uma, realmente estão tensos com relação à Covid. Você tem a China com um cuidado mais minucioso com relação às cargas, com medo de um retorno do vírus para o território chinês, não por pessoas, mas sim pelas cargas congeladas. A cadeia do frio na carne é um desafio, é fato. Você tem o Ministério da Agricultura também em cima das indústrias, o Ministério Público do Trabalho, enfim, os dias são tensos e é provável, dado a interiorização, né, do vírus, principalmente no centro-oeste, que é a última fronteira que o vírus tem ganhado no Brasil, é fato que nós devemos conviver com notícias de problemas aqui e acolá. Mas a tendência de que essas notícias sejam pontuais e não generalizadas. Isso certamente deve pintar por aí.
O Ministério da Agricultura fazendo o papel dele, ele bloqueando algumas indústrias, o que é bom, porque o auto-bloqueio é melhor do que um bloqueio por parte do importador, tá certo? Além de ser mais bem visto, é mais facilmente revertido. Então, eu diria que tanto é verdade que as indústrias à boca miúda ainda trabalham com a expectativa de mais habilitações. Isso não saiu da mesa, isso não veio ainda para a mesa, mas isso de fato não saiu da mesa. Então, assim, preocupa? Sim, preocupa. É o principal problema? Eu diria que nem de longe. Tá certo? Bom, mas então o que justificaria a caixa de ferramenta? E essa veio completa, né? Pacote completo. Primeiro a indústria bateu os grandes fornecedores de boi se tinha alguma coisa para entregar, para tentar desafogar um pouquinho a escala. Depois ela foi na bolsa, ela também, em seguida, tentando iniciar uma pressão no físico ainda com escala curta e por fim despejou um pouco de carne no mercado interno, especialmente um player em específico em preços bem menores. E aí a pergunta é, bom, então o problema é mercado interno, mas você tinha acabado de falar que não ia mudar? Não, a questão pode ser mercado externo. Tem duas alternativas e o X da questão para mim é essa carne, esse movimento de carne na semana. Primeiro, ele pode ter sido despejado nesse volume que até sinceramente não fez muito verão no mercado, né? 100 ou 200 carretinhas de carne é igual mais ou menos pingar uma água, uma gota d'água numa chapa quente, né? Sumiu. Mas enfim, por que isso? Primeira possibilidade é um recado, uma estratégia, tipo assim, eu estou olhando o que está acontecendo, fique esperto que eu estou aqui, sou eu que mando, tá certo? Essa é a primeira possibilidade para essa jogadinha da carne. A segunda possibilidade é o seguinte, esse grande player às vezes pode estar antevendo uma dificuldade de continuar com um dreno de exportação de carne, está resolvendo direcionar para o mercado interno. E aí que vem o detalhe que eu falei lá na frente do mercado interno. O mercado interno está sustentado de preço? Sim. Tem preços mais altos do que no início da pandemia? Sim. Por qual razão? Demanda pujante? Não. A demanda está muito melhor do que as previsões catastróficas. Porém, é óbvio que ela está sentida. Mas o que está sustentando o mercado interno é a escassez de produto. Portanto, se de fato houver um redirecionamento em massa da exportação para o mercado interno, é possível que o atacado ceda. O atacado cedendo, as indústrias de menor porte, de médio e pequeno porte, saem de cena e aí os grandes absorvem sozinhos essa oferta, saem das compras e fazem o jogo que, entre aspas, eles, entre parênteses, melhor dizendo, que eles adoram fazer, que é pressionar a arroba. Enfim, essa é a tese. Mas para isso tem que combinar com os chineses. Será que os chineses perderam de fato a fome? Qual que seria esse motivo desse redirecionamento de carne que não para o mercado externo? Para mim é China e desacordo em preço. A China está fazendo pressão? Sim. Mas não me parece plausível a gente imaginar que a China vai parar de comprar de uma hora para outra, salvo uma estratégia comercial que isso tenha acontecido diversas vezes nos últimos meses e não vai ser a última vez que tenha acontecido. Então, enfim, minha opinião, se despejar volume de carne com alta frequência, alto volume e baixo preço, aí complica pelos motivos que eu acabei de dizer. E a pergunta é, vai funcionar? Para isso, moçada, precisa ter carne sendo direcionada. Precisa mexer no mercado de carne. Fato. Talvez tire o ímpeto da alta? Pode ser que sim. Tá certo? Vai ser muito interessante. É uma queda de braço gigantesca. Faz tempo que eu não vejo desse tamanho, dessa magnitude. Vai ser muito interessante observar o resultado. E eu vou dizer uma coisa de maneira bem clara e direta. Se não derrubar a arroba, faz ela chegar mais rápido nos 230, tá certo? Moçada, olhando aqui minha colinha, é isso. Eu lembro a você, feliz safra nova, safra 2020-21. Se você já tem todo o seu planejamento pronto, considere-se um privilegiado. Duas ferramentas fundamentais para isso. Consultoria, conhecimento, melhor dizendo, em gestão de pasto. Minha melhor sugestão é o sistema do gerente de pasto. E segundo, para que você tenha uma entrega constante de desempenho zootécnico, você precisa de um plano anual de nutrição em conjunto com o gerenciamento de pasto.
É isso, moçada, um abraço, fiquem com Deus, vamos acompanhar de camarote o que está acontecendo no mercado. Até lá, até a próxima semana, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$1 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso, mas enche de coração, o coração de fé e esperança de quem precisa. Um abraço, fiquem com Deus, Hospital do Amor, como sempre. Até lá!